mais um episódio do podcast Líder Transformadora. Hoje nós vamos conversar com a Janaína Plessman, que é jornalista, mãe, budista e gerente de comunicação da Agência Brasileira de Cooperação. Fica até o final que ela vai trazer aqui 3 grandes aprendizados que foram fundamentais para a trajetória dela como líder transformadora. E a gente começa agora essa conversa. Bem-vinda, Janaína. Prazer estar com você para a gente conversar um pouco sobre a sua trajetória e sobre como você foi ao longo da sua vida chegando nessa posição, nesse lugar hoje que você está de mulher, de protagonista da sua vida, de tantas transformações que você vem gerando, né, com as suas equipes, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Então, Obrigada. queria começar perguntando para você com o que você atua hoje, o que tem sido a sua atividade profissional, por onde você tem caminhado com o seu trabalho, com seus talentos. Obrigada, Renata, né, e Andréia, pela oportunidade em conversar sobre esse tema, né, esse mês de março. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos escutando, né? Eu sou jornalista, tenho mestrado jornalista pela PUC de São Paulo, tenho mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E aí foi lá que eu iniciei a jornada da área onde eu trabalho hoje em dia, né, que é a cooperação internacional. Então, eu fiz jornalismo em São Paulo e sempre tive esse desejo de trabalhar com algo que pudesse divulgar o que existe de bom e o que a gente e algo que pudesse realmente dar esperança para as pessoas, né? Pudesse levar boa informação, bom conteúdo, coisas positivas. E aí, esse era meu ali com 18 anos, né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, um pouco aquele sonho. E aí eu, enfim, trabalhei durante a faculdade em São Paulo, né, como estagiária, fiz estágio em diferentes meios de comunicação, assessoria de imprensa, jornal de bairro, internet, sites. E aí, quando eu terminei, fui para a Inglaterra durante um ano para estudar inglês. E aí lá trabalhei em cafés, restaurantes, hotéis, também me sustentando por ali com esses trabalhos, né, ali com 22 anos. E aí depois, com 24, então fui para Portugal para fazer o mestrado. Na época, o mestrado na Inglaterra era bem caro e em Portugal era bem mais acessível. E aí eu fui então para Coimbra para fazer o mestrado em Relações Internacionais. E aí nesse momento comecei a trabalhar com cooperação internacional, ainda como estagiária, numa ONG portuguesa, e que já tinha projetos de desenvolvimento internacional na África e aqui na América Central. Então foi ali que eu comecei essa atuação, em 2008. Então, hoje já vão 25 anos, né? Não, desculpa, 15 anos. 15 calma. anos, 15 anos de atuação, né, na cooperação internacional. E aí fiquei em Portugal 7 anos no total, trabalhando, né, nessa ONG e na Anistia Internacional também. Passei por outras organizações não governamentais lá, sempre na área de comunicação. E aí, em 2015, vim, então, para Brasília para trabalhar com cooperação internacional aqui. E aí... sou consultora pelas Nações Unidas, mas integro o quadro da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, que é a agência responsável por coordenar, né, toda a cooperação que o Brasil presta e recebe de outros países, né, aqui dentro do Brasil, e que o Brasil leva de coisas que deram certo justamente do Brasil para outros países. E a agência não tinha uma área de comunicação. Então, quando eu cheguei em 2017 na agência, eu antes estava só em um projeto. Em 2017, eles me convidaram para fundar a área de comunicação na agência, que já tinha 30 anos e que durante 30 anos não comunicou o que fez, né? Então, foi criado do nada uma área de comunicação, tentar ali, né, criar, enfim, do ponto de vista técnico, materiais institucionais, né, estabelecer mensagens-chave, de que forma que a agência gostaria de se comunicar para as pessoas, identificar experiências sucedidas, né, bem-sucedidas de projetos que poderiam ser interessantes da gente contar, né, para as pessoas também. Então, a partir daí, a gente vem desenvolvendo materiais de comunicação, e antes era somente eu, e aí depois tivemos um designer durante um tempo, agora tenho mais uma pessoa e mais um assistente. Aos pouquinhos a gente vem ampliando a equipe, mas trabalhando de forma coordenada, né, com vários parceiros do governo brasileiro, né, de países em desenvolvimento.
Então, de forma resumida, um pouco e tentando contar de fato o que vem dando certo no Brasil, né? Acho que a ideia é um pouco Nossa, eu fico impressionada sabendo da sua trajetória, como que você abriu uma área de comunicação numa instituição que atua com todas as frentes de cooperação internacional do Brasil e que tem todo um trabalho de gestão que você precisa fazer, de organização interna e de liderar diálogos com pessoas diferentes, diplomatas, consultores, né, na cooperação técnica. Então, você tem realmente, assim, além de trabalhar como jornalista, foi abrindo e liderando uma nova área, né, uma estrutura organizacional que não existia no órgão em que você foi encampando, né? E aí queria te ouvir um pouco de como foi que você conheceu a Matrix, como é que foi que a gente se conectou, se conheceu e como foi que você, naquela época, quando buscou fazer curso de facilitação com a gente, o que você estava vivenciando, que estava sendo um desafio, uma dificuldade que naquela época fazia sentido para você buscar uma qualificação, uma capacitação nessa área? Uhum. Então, de fato, eu sinto que às vezes o meu trabalho é menos de jornalismo, mais de gestão de relacionamentos mesmo, assim, gestão de relações e articulação, né? Porque articulação, como você mesma disse, em muitos níveis, né, de relacionamento, né? Desde falar com presidentes da República, quando eu vou para os países entrevistar presidentes, encontrar com presidentes da República, entrevistar sobre os projetos, ministros de Estado, né? Até no dia a dia ali do trabalho, né, o próprio corpo diplomático do Itamaraty, depois parceiros de várias instituições brasileiras, de organismos internacionais, né, falar com as nossas embaixadas nos países, falar com o pessoal das embaixadas aqui. Então, de fato, é um exercício contínuo de articulação para a gente conseguir comunicar juntos, né, o que o Brasil está fazendo em termos de cooperação internacional. Então, é um exercício contínuo de diálogo. Eu conheci a Matrix através de um curso, né, que vocês lideraram, né, e ministraram para o corpo técnico da ABC em 2017 ou 2018, sobre a metodologia de trabalho, né, dos projetos de cooperação Sul-Sul, né, então sobre o manual de cooperação Sul-Sul e como que as pessoas podiam se apropriar daquele modus operandi, né, do manual. E aí gostei muito da experiência ali também de vivenciar. Eu tinha tido algumas experiências prévias de ambientes assim colaborativos, de troca de experiências para poder chegar todo mundo a algo, né, melhor, assim, né? E aí gostei muito da metodologia que foi utilizada e como em uma semana, né, vocês conseguiram, no caso você, né, Renata, que foi a facilitadora, né, principal ali daquela semana que eu fiz o curso, como se fosse traduzir aquele manual, né, que é técnico, complexo e com muitas, né, com muitas camadas de ação, assim, com muitas etapas, em algo palpável e simples e acessível a todo mundo que estava ali, que eram pessoas com vários níveis de conhecimento, inclusive, né? Todo mundo gostou muito, então eu gostei muito do trabalho de vocês. Já tinha tido o desejo de fazer o curso presencial de facilitação, né, depois dessa experiência, mas por excesso mesmo de trabalho não foi possível participar da edição de 2018, né, ou 2019. E aí depois veio a pandemia, eu engravidei, né, da minha filha, e aí estava trabalhando em casa remotamente, e o curso virtual, ele veio no momento em que eu estava voltando a trabalhar, né, saindo da minha licença maternidade, né, com a minha filha pequenininha ali, então também tentando ali me reencontrar, né, como profissional, ainda gostando muito do que eu fazia e do que eu faço, mas tentando ali encontrar uma nova motivação, né, talvez. A gente estava também num contexto político no Brasil que era pouco motivador, né, então, e eu também estava com uma chefia desafiadora, assim, né, bastante machista, então eu queria muito conseguir encontrar motivação em outros ambientes, né, Sim. E aí surgiu a oportunidade do curso, e eu mesmo ali tentando ainda administrar, né, tá com uma bebê que ainda mama e que tem ainda uma exigência tão grande da presença da mãe,
junto com as coisas do trabalho, né, com desafios pessoais também familiares, mas queria muito fazer, né? Então decidi me inscrever e acho que foi muito, muito bom, assim, me senti ali, né, conectada com várias pessoas que eu sabia que tinham pelo menos o desejo, né, de construírem algo diferente através da sua atuação profissional, né? Então foi muito bom, assim, gostei muito. Ah, maravilha. Eu lembro muito dessa cena de você com essa vontade de se conectar com outras pessoas, com valores comuns, né? Tendo essas inspirações. E às vezes parece que quando a gente está em licença maternidade, voltando a trabalhar, às vezes a gente pensa, nossa, mas você vai fazer um curso, isso vai te dar mais trabalho, mas na verdade é ali que você consegue se conectar, se nutrir e sair um pouco daquela rotina tão cansativa também, né? Então é interessante ver como que às vezes, nesse processo de descoberta, no curso você encontrando outras pessoas e outras inspirações para seguir nessa nova fase, né, com a maternidade. Exatamente. Acho que sabendo que você e a Andrea também são mães, né? Eu acho que existe uma expectativa que se concretizou, né? Mas de acolhimento, né? Que eu acho que realmente só quem é mãe e quem tem filho pequeno que sabe o que significa essa experiência, né? Por mais que os homens possam ser sensíveis, eu realmente acredito que não é a mesma coisa, né? Então, isso também me motivou a me sentir naquele ambiente acolhida, né? Quando eu estava no trabalho, com essa, né, cobrança que é um pouco estrutural e individual também, mas de olha, eu voltei aqui, eu consigo dar conta disso daqui, né? Sim. Como se não tivesse mudado nada na minha vida, né? Como se não tivesse um ser humano que agora depende de mim. Eu senti que naquele momento, né, eu tinha esse acolhimento de vocês, né, que estavam liderando o curso, e depois senti ali também nas aulas que também existia isso de outras mulheres, né, que também tinham filhos e que também entendiam, então também me senti acolhida nesse sentido, e eu acho que isso faz diferença, sim. E vamos falar um pouquinho dessa diferença, assim, o que você considera que dessa experiência do curso, o que você colheu de resultado, de algo que foi positivo, de transformação, que te acompanhou depois, assim, porque às vezes as técnicas, as ferramentas, os conceitos, a gente se apropria e vai usando no dia a dia, mas também tem outras coisas que nessa experiência você pode ter sentido e que ali de alguma forma contribuiu para sua caminhada depois. O que você reconhece que foi algo que te transformou ou algo que foi um produto, um resultado dessa experiência do curso? Você já falou um pouquinho do acolhimento, mas o que esse acolhimento naquela época, naquele contexto na sua vida fez diferença? Eu acredito que algumas questões que eu, enfim, sigo tentando, né, colocar em prática. Acho que tentar fazer de forma conjunta, então não centralizar, né, tanto seja o que for, né, que eu estiver fazendo, assim, então conseguir abrir aquilo, né, que talvez eu tenha ali nas minhas mãos, mas para contar com a colaboração de outras pessoas. Então, tanto profissionalmente no trabalho, né, como também eu sou budista, né, e faço parte de uma organização e também, por vezes, eu que organizo, né, os encontros do budismo, e aí também poder convidar outras pessoas que também estão ali comigo nesse grupo, olha, vamos fazer aqui uma rotatividade, cada mês um organiza, pode ser, né, por causa da gente estar todo mundo está com bastante coisa, então para ninguém ficar sobrecarregado. Acho que essa coisa de poder confiar que outras pessoas também podem, né, contribuir, fazer de forma conjunta e que isso enriquece, né, o resultado final. Acho que foi algo que eu senti dali. Depois eu fiquei, acho que também um pouco fiquei orgulhosa de talvez perceber que, olha, eu dou conta aqui de fazer um planejamento estratégico para alguma coisa que não é minha área, né? Eu sou jornalista, então parece que é um bicho de sete cabeças, né? Fazer uma matriz e fazer, enfim, e utilizar, né, dessas ferramentas que a tecnologia e que a informática nos dá. Então, olha, eu também consigo aqui, né, organizar essa informação, essa proposta aqui de uma forma mais esquemática, então, isso também foi legal fazer parte disso. É, mas eu acredito que sim, acho que o elemento principal é fazer junto, sabe? Fazer junto e sim, e tentar convidar outras pessoas para contribuírem com os seus pontos de vista, né? Validando, reconhecendo ali, né? Que aquela pessoa tem algo a dizer. E que por vezes isso é o que ela precisava, assim, né, para poder, para todo o processo, inclusive conseguir fluir, né, que ela pudesse ser escutada, assim, também ali por meio dos nossos processos. Isso foi algo que me ocorreu ali, que eu venho tentando
também colocar, né, em prática. E eu fiz um curso de CNV, né, logo depois também, que eu acho que foi bem complementar, assim. Acho que foram duas coisas que conversaram bem. E é isso. Nossa, incrível te ouvir, porque esses três aspectos que você traz têm a ver com quanto o processo participativo ele é transformador. Porque quando a gente está num processo de construir uma oficina para que um grupo chegue num plano de trabalho, ou um planejamento estratégico de uma organização, ou fazer uma reunião de equipe para que o grupo chegue ao final, não só com um produto, né, que eles sintam que está satisfatório, mas que o processo tenha sido positivo, para que as pessoas saiam melhor daquela reunião do que quando elas chegaram, a gente vai percebendo que isso não é um dom, né? Que isso não acontece magicamente, que isso, na verdade, existe técnica, existem ferramentas, existem habilidades que, se a gente combinar isso, a gente consegue criar uma ambiência de diálogo que seja, de fato, produtiva, que seja, de fato, realizadora para as pessoas. E aí, quando termina o trabalho, o produto está ali, mas a transformação nas pessoas vai seguindo, né? E aí, quando você traz isso, nossa, eu aprendi que eu posso dividir e contar com a colaboração das pessoas no meu trabalho ou no meu grupo, né, do budismo. Eu posso trabalhar com essa descentralização na minha vida, porque isso vai fazer com que resultados melhores venham e que eu também não me sinta tão sobrecarregada, né? E voltando para essa nossa carga mental, nossa sobrecarga enquanto mulheres, o quanto é importante a gente saber liderar de forma colaborativa. Né, para a gente chegar mais longe e, ao mesmo tempo, perceber que o que está ali valendo não é só o produto do que a gente está discutindo, mas como as relações estão, né, sendo cultivadas. Isso que você falou mais, né, mais cedo sobre ser uma gestora de relações. Né? E aí eu queria te perguntar, quando você fez esse curso e estava nesse momento de transformação na sua vida e hoje você está num outro momento da sua vida, o que você nem imaginaria que dessa colheita você teria, né? Depois desse curso, o que você pode compartilhar com a gente, assim, algo que você nunca imaginou que pudesse acontecer e que, de repente, você já está se vendo num outro momento na sua vida e que tem relação com isso que você colheu lá naquela jornada de aprendizagem? Eu acho que talvez eu traria mais para minha experiência pessoal mesmo, assim, né? Familiar, de realmente confiar de que é possível eu, né, atuar na liderança da minha vida ali de forma autônoma, sem precisar estar, né, em relações que talvez não sejam as relações que me façam assim tão bem, né? Então, acho que é mesmo autoconfiança, né, e trabalhar aspectos talvez da minha própria história, né, de que eu não sou aquela menina, né, pequena e que fez parte de uma família, enfim, desestruturada, né, mas que eu consegui, através da minha história, né, e da minha própria jornada, né, com apoio, obviamente, de várias pessoas, e da minha prática budista, me transformar numa mulher, né, que pode fazer escolhas e que pode fazer escolhas por mim, né, pela minha filha, confiando de que a gente que faz as escolhas darem certo, né, que não existe uma escolha certa ou errada, mas que a gente que faz elas darem certo. Então, confiar nessa na minha decisão realmente, né, sobre os processos. E aí, claro, isso também me reflete na minha vida profissional, né, de como eu também vou me conduzindo a minha própria postura, né, dentro do trabalho, mas talvez eu veria mais explicitamente isso na minha vida pessoal, nesse momento, né? E olha que colheita que a gente nem imagina que vem, né? Porque às vezes a gente está ali olhando para uma oportunidade de capacitação e pensa, vou aprender uma técnica, mas o que a gente está falando aqui é muito mais profundo, né? A gente está falando sobre essas transformações que começam na gente, como a gente tem cada vez mais confiança e apoio para fazer essas mudanças, né? Sejam elas no ambiente de trabalho, sejam elas nas nossas relações pessoais, e no fundo volta para o diálogo, né? Como eu sustento meus diálogos e minhas escolhas, conhecendo essas técnicas e essas ferramentas que a gente trabalha na facilitação, que na verdade vão nos trazendo cada vez mais autoconfiança. Não para ser maior do que os problemas, não para eliminar os problemas, mas para conseguir atravessar. Né? Qualquer desafio complexo que a gente é capaz de facilitar um diálogo,
não é maior do que os desafios que a gente tem na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal. Então, muito bom te ouvir e ver essa colheita sedimentada e te dando força para seguir aí nos seus caminhos e nas suas transformações. Sim, conhecimento, né? Conhecimento é fundamental e realmente, acho que quando a gente vai se munindo, acho que como mãe a gente também sente isso, né? Quando eu vou me munindo, assim, de informação e de conhecimento, seja sobre o tema que for, eu vou ficando mais empoderada, não sei se seria a melhor palavra, mas serena, né? E consciente para tomar as escolhas e fazer as decisões, né? Tomar as decisões e fazer as escolhas, né? Acho que conhecimento e ampliar realmente, né, o leque de ferramentas, né, para lidar com tudo, né, é fundamental, assim. E é necessário, né, para o futuro e para esse momento que a gente vive, em que há tanta informação e há tantas possibilidades e tantos caminhos, quais são as ferramentas que eu vou escolher utilizar, né, para avançar e para atuar como, né, como líder né, e profissionalmente, como mulher, como mãe. E se você olhasse hoje para sua vida, assim, o que você diria que são valores que hoje estão presentes, que você olha e fala, esse é o caminho que eu quero seguir daqui para frente? Aqueles valores que são essas bases que você talvez tenha aí cultivado, né, a partir dessa nossa experiência juntas e que você olha e fala, isso aqui eu aprendi, que isso aqui tem valor para mim e é isso que vai pautar daqui para frente a forma como eu vou me relacionar na minha vida, assim. Você teria algum valor ou algo que foi simbólico do que você aprendeu nessa jornada com a gente, que para você falar, oh, isso aqui eu vou seguir para frente, isso aqui eu quero ensinar para minha filha, algo que você queira levar daqui para frente? Acho que certamente apoio, né? E o compartilhar, porque às vezes a gente fala, né, que quer compartilhar, ou da importância do compartilhar, mas na prática a gente acaba centralizando, né? E acho que compartilhar pode tornar as coisas mais leves, né? Sejam elas quais forem, assim. Então, acho que se a gente conseguir compartilhar mais, claro, escolher com quem compartilhar, mas essa história, né, da mulher, né, de centralizar as coisas e de ser super mulher e de dar conta de tudo, pode ir mudando aos poucos, né? Sim. Acho que se a gente compartilhar mais, então isso é algo que eu trago, eu quero compartilhar, né? Quero compartilhar o que eu estiver fazendo, né, com as pessoas que eu escolher que vão estar ao meu redor, né, e onde eu estiver. E isso é um dos mitos que muita gente tem, né? De que a pessoa acha que para liderar ela tem que ser responsável por tudo. E que para ela conduzir um diálogo, facilitar um diálogo, ela está ali se responsabilizando por todas as etapas e os produtos que vão ser gerados, né? E quando a gente assume essa posição de liderar, centralizando ou facilitar, controlando, né, o que está acontecendo, considerando que as pessoas elas não são capazes, né, e de que quem lidera é que é mais capaz, né? Quando a gente entra nessa fantasia, a gente perde de vista o processo participativo, a gente perde de vista que as pessoas não estão engajando nessa construção coletiva e que provavelmente a sustentação disso também não vai acontecer a longo prazo, né? Então, é muito interessante perceber como você usa o compartilhar como um valor. Isso tem tanto a ver com você se defender da centralizadora interna que nos habita e que nos ronda e que nos sobrecarrega, como também tem relação com proporcionar que as pessoas se transformem ao seu redor. Né? Porque se a gente não abre para confiar no grupo, para confiar que o diálogo ele acontece, porque as partes estão motivadas para acontecer algo juntas, a gente acaba se sobrepondo, né, sobre os outros e se sobrecarregando de alguma forma, né? Então eu fico imaginando você com tantas pessoas que você pode colaborar, como você cria esse convite? Como que mudou a forma como você aborda as pessoas? Você conseguiria dar um exemplo, assim, algo que você hoje percebe de antes eu tinha essa mesma demanda de trabalho, mas hoje, entendendo que compartilhar é importante, o que eu estou fazendo diferente? Você consegue imaginar algo que já tem uma prática diferente do que você vem fazendo? Acho que tentar escutar, né, o outro, assim, de fato, como o outro recebe aquilo. E tentar, talvez, ali, né, perceber por trás daquilo que o outro está falando, né, o que existe ali, né? Existe um desejo de compartilhar, e também existe uma resistência, né, da onde que ela vem.
E aí acho que escutar de verdade, né? O que o outro está falando, porque qualquer tipo de manifestação do outro sempre está querendo dizer alguma coisa, né? Falando sobre alguma necessidade ali, né? Então, como é que eu consigo escutar, né? E tentar validar e reconhecer, e aí escolher, né? O que eu vou fazer com aquilo, assim, né? O que cabe a mim, o que não cabe a mim, né? Mas tentar nutrir esse diálogo para poder. E também respeitar, né? Eventualmente um não também. Acho que também respeitar. Maravilha. Bom, se você lá naquela época que estava começando o curso de facilitação, você falou que, né, que já tinha o desejo de ir para facilitação no nosso curso presencial e acabou conhecendo mais aprofundadamente o curso de facilitação virtual, com as técnicas da facilitação virtual. Provavelmente na época, mesmo você motivada, você tinha alguma insegurança de será que eu vou fazer esse curso mesmo? Será que eu vou dar conta? Né? Você estava num contexto, né, do puerpério. Muitas mulheres, né, quando passam por essa fase, a gente sabe como é um momento de muitas incertezas. Então, se você pudesse, né, voltar lá, né, no seu eu do passado, que ainda tinha dúvida, né, se entraria ou não para fazer esse curso, o que você diria para esse seu eu do passado, olhando hoje para essa Janaína que você é hoje? Que ainda bem que ele escolheu fazer, né, o curso, né, e seguir, assim, com esse desejo, né, também validar o meu desejo, né, e Vou voltar permitir. nessa pergunta para ficar mais claro, que é como se fosse assim, imaginando que naquela época você ainda tinha alguma dúvida, você pensando, será que eu faço, será que eu vou dar conta? Hoje, sabendo do que você colheu, do que aquilo te ampliou, de como aquilo foi significativo para sua vida, para além do profissional, né? O que você diria para essa pessoa, essa Janaína que estava lá na dúvida? Se você pudesse voltar lá no passado e falar com ela, contar alguma coisa, algum segredo, alguma coisa que ela não sabe sobre o que essa trajetória poderia ser na vida dela. Talvez seria que ela merece fazer, né, que ela merece ampliar o conhecimento, né, que ela merece é, confiar que ela dá conta, né, de fazer, que ela é capaz. Acho que seria por aí. Ai, que forte isso dela merecer, né? Porque quantas vezes a gente deixa de fazer coisas pra gente porque a gente não reconhece que a gente merece, né? Eu acho que esse merecimento, essa autovalidação do merecimento é muito importante, tão difícil para tanta gente, né? Bom, obrigada por essa visão. E assim, a gente vai olhando para essa sua trajetória e pensando, bom, no mosaico da vida dela, com tantas referências, com tantas pessoas que inspiram e que ela tem contato com tanta gente, né? Você é uma mulher que lida com muitas pessoas. A gente fica imaginando o que a Matrix representa para você, né? Se você pudesse trazer uma imagem ou como você olha para a gente na Matrix, né? Essa empresa, esse trabalho que a gente faz, que vai além, né, das pessoas que estão aqui, que tem um propósito, né? Como que você vê a imagem da Matrix na sua vida? Certamente são, enfim, para mim e acredito que para várias pessoas é uma inspiração, né? Inspiração de mulheres, né, que acreditaram que era possível, né, desenvolver um trabalho há vários anos atrás, né, 13 ou 15, não sei, e que começaram com a mãe da Andréia, talvez, né, nesse percurso, e outras pessoas também, né, por aqui, mas pioneiras, né, pioneiras, eu usaria duas palavras, né? Pioneirismo e inspiração. E propósito também. Acho que se eu penso em vocês, eu penso isso, assim, né? Penso que são mulheres, né? Pioneiras, que têm um propósito e que tiveram coragem, né? De acreditar justamente que seria possível, né? Realizar o trabalho. Então, acho que vocês têm que, né, continuar e certamente inspiram muitas pessoas que querem ainda, né, conseguir trabalhar com isso, né, e outras mulheres também querem ter os seus próprios negócios, né, e colocar em prática projetos e sonhos. Então, para mim são essas as palavras e as imagens que me vêm. Que lindo, obrigada, querida. E se você pudesse pensar agora, talvez você pode até olhar para essa câmera aqui, para quem está te vendo e te ouvindo, que mensagem você poderia compartilhar
para a Andrea e para mim, né, nesse lugar de o que vem para você como uma mensagem em relação à sua trajetória, em relação ao que você caminhou com a gente, o que isso te inspirou, né? Você fica à vontade para trazer a sua mensagem, como você achar melhor. Talvez dizer que muitas vezes como mulher, não sei se eu vou conseguir agora, tem que cortar. Fique à vontade, a gente está trabalhando com emoção e a emoção faz parte. A gente está vivendo justamente esse novo momento em que a gente não precisa ter que se abster da nossa emoção, né? A gente pode sentir que ela faz parte e ela também quer dizer alguma coisa. Então, não se constranja, essa emoção, ela está aqui junto com a gente também se emociona e quem escuta a gente também se emociona porque a gente está falando de um lugar de verdade, né? Um lugar de que não é só razão, né? Que essa emoção também faz parte. Vai tranquilo. Acho que como mulher, a gente, acho que mais quando a gente tem filho, né? Isso amplia, a gente busca referências de fato, assim, né? De mulheres que têm conseguido construir a jornada com coerência, né? Com propósito, de forma íntegra, de forma admirável, né? E aí talvez eu diria que, enfim, do um pouco que eu conheço, né, de cada uma e do trabalho da Matriz, elas têm conseguido, né, realizar isso e que é algo que me inspira também e que me inspira também poder acompanhar um pouquinho da jornada delas também, né, do ponto de vista pessoal, né, como mães e das escolhas que elas fazem e que a gente precisa disso, né, inspirar outras mulheres a acreditarem que é possível construir uma vida assim. Então, acho que seria isso a mensagem. Obrigada, Kate. Então, Janaína, quais seriam os aprendizados que você gostaria de compartilhar com outras mulheres que também estão nessa trajetória de serem líderes transformadoras? Acho que existiram alguns momentos muito, muito marcantes para mim e que sempre tiveram conectado com confiar que é possível e não parar ou não recuar porque aparentemente está ficando muito difícil, né? Ou porque alguém disse que é uma coisa muito difícil. Então, acredito que quando eu estava fazendo mestrado, eu tinha 24 anos e eu era a única aluna que era de relações internacionais, que não era de relações internacionais, a minha formação original era jornalismo. E eu tive muita dificuldade na época com o meu orientador de conseguir encontrar um tema que juntaria as duas áreas. E aí eu apresentei 3 propostas de dissertação e depois da terceira proposta ele me respondeu dizendo que eu não possuía as capacidades necessárias para escrever uma dissertação em relações internacionais. E aquilo, eu era muito nova, né? E várias pessoas falaram, então esse é o orientador, não é mesmo, enfim, alguém que vai te apoiar, você é nova, você ainda pode fazer mais tarde, etc. E aí, certamente naquela época, o budismo, né? E o meu pai, por acaso, falou para mim: você não vai parar porque a primeira pessoa falou para você que você não é capaz. E aí, realmente, eu fui e busquei outras pessoas que poderiam me apoiar, seguir com esse orientador, mas busquei apoio de outros professores da licenciatura que me conheciam, né? Que gostavam de mim, que reconheciam as minhas qualidades, né? E aí consegui, então, apresentar o 4º projeto de dissertação, né? Que, então, por sua vez, foi aprovado. E aí eu consegui concluir a apresentação da dissertação de mestrado, defendi, né? E consegui, enfim, finalizar o mestrado. Agora, isso foi um momento muito marcante, porque aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, né? Você não vai parar porque alguém falou para você que você não é capaz, né? E realmente, se eu tivesse desistido, eu poderia ter feito mais tarde, mas não teria conseguido mostrar, né? Realmente a mim mesma de que eu era capaz, né? De conseguir terminar aquilo. Ainda mais a gente tão jovem, né? Que quer provar tanta coisa, né? Então, isso foi algo que eu segui trazendo, né, para minha vida, assim, quando algo parecia, né, muito ali difícil de ser alcançado, eu seguia tentando, né, tentando. E compararmos-nos, né, com outras pessoas, isso também foi algo que me trouxe muito nesse período também, porque outras colegas já tinham terminado a dissertação e eu ainda estava ali.
E também em relação à profissão, né? Eu queria trabalhar com cooperação internacional, mas eu não falava várias línguas, então sempre existia, terão certamente pessoas mais qualificadas que eu, mas eu segui tentando, né? Eu segui fazendo as applications, segui mandando, enfim. E aí depois isso se construiu, né, com o tempo, né? E foi aberta uma vaga onde não existia, né? Na Agência Brasileira de Cooperação, e aí isso se proporcionou, né? E se eu tivesse também, em vários outros momentos, desistido porque achava que eu não era, né, qualificada o suficiente, possivelmente eu não teria, né, chegado a esse lugar, assim, né? E tido as oportunidades que eu tive, né, na agência das quais eu gosto muito, né, e que me trouxeram coisas que eu desejava muito, né, como viajar para vários países da África, né, viajar para países aqui da América Central, conhecer diversos países, culturas. Então, acho que realmente não, né, não nos compararmos e acharmos que, né, nunca estamos, né, qualificadas o suficiente e não desistir porque alguém falou para você que aquilo é muito difícil, porque todo mundo quer fazer isso, mas e etc. E geralmente é um homem, né? Sim. Que vai olhar para você e dizer, acho que você não vai dar conta de fazer isso, né? Que bom que você conseguiu e vem fazendo isso e conhecendo você e o trabalho que você faz, não tinha pessoa melhor para ajudar a Agência Brasileira de Cooperação a criar uma estratégia de comunicação e que cada vez mais você tenha aí colheitas, né, desse seu trabalho que não começou agora, que vem da sua trajetória e que vem só florescendo e frutificando, assim, é muito inspirador, de verdade, tenho certeza que quem estiver ouvindo está se conectando com essa caminhada, independente de ser da área de comunicação, mas das pessoas que hoje em dia trabalham gerenciando relações, né? E você chegou num lugar onde não existia nada e criou, né, toda essa estrutura de comunicação num grande órgão e que tem um papel tão relevante para o nosso país. Então, obrigada por você seguir acreditando que você é capaz e a gente vai ficar daqui acompanhando aí essa sua trajetória que siga inspirando muitas e muitas mulheres. Obrigada, a gente segue juntas. Então, obrigada por essa partilha maravilhosa. Fiquei muito feliz de te ouvir. Se as pessoas quiserem saber mais sobre os trabalhos que você lidera de comunicação e cooperação internacional e também com o budismo, como é que elas te acessam, Janaína? Bom, o site da Agência Brasileira de Cooperação é o gov.br/abc. Nós temos lá nas principais mídias sociais, temos lá, né, também o @abcgovbr, também estão lá as informações sobre as iniciativas todas, né, da cooperação. Eu sou membro da Brasil Soca HK Internacional, que a sigla é BSGI, tem um site também com várias informações, né, sobre o budismo. Eu sou uma membro da organização, mas se alguém também tiver interesse em conhecer, eu não faço a parte de comunicação, né, da organização, mas sou membro e é uma organização que empodera certamente pessoas para elas realizarem os seus sonhos, né, então é algo que pode inspirar muitas mulheres também, e é bsgi.org.br. Maravilha, obrigada mais uma vez por essa partilha tão inspiradora. E se você também se conectou com essa conversa e quer saber mais, comenta aqui pra gente seguir esse diálogo e a gente se encontra nos nossos próximos episódios do Líder Transformadora. Esse que é um podcast voltado para inspirar mulheres a serem cada vez mais líderes das suas próprias vidas, nos seus trabalhos, nas suas relações e transformarem o mundo a partir do que elas são e do que elas acreditam.